Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal de relatos aqui no YouTube. Eu tava um pouco sumidinha, né, porque, enfim, problemas pessoais, gente, eu não tava tendo tempo de gravar. E eu agradeço, tá, todas as mensagens de carinho que eu recebi no vídeo da Casas Assombradas. Muito obrigada, vocês me fizeram querer continuar, tá? Principalmente um mocinho que falou pra eu continuar e tal, me deu até algumas dicas. Muito obrigado por você ter me inspirado. E eu continuei. E hoje eu trouxe mais relatos, né? Vamos cansar de enrolação, porque eu já vi que já deu meio segundo, pra mim já é muita enrolação. Então vamos logo para a coletânea. Eu espero que vocês gostem, porque essa é especial, né? Veio bem especial mesmo. Lembrando que se você tiver um relato, quiser que eu conte, eu vou adorar contar e o e-mail já tá aqui embaixo, certo? Então vamos lá para o primeiro relato sobre a coletânea de motoboys, que eu pensei nisso, né? Coletânea sobre motoboys e coisas estranhas, né? Que eles veem. Vamos combinar que esse povo vê muita coisa estranha, né, gente? Então vamos lá para o relato com o tema A Entrega Cancelada. Não disse aqui: oi, me chamo fulano, trabalho há 3 longos anos com a iFood. Sou da cidade de São Paulo e já rodei muito nessa madrugada. Mas aquela madrugada foi um tanto perturbadora, que até hoje eu não esqueço. Porque eu não sei explicar o que aconteceu, o que eu vi, mas eu vi. E não é porque eu trabalho à noite que eu não tenho medo. Muito pelo contrário, sou um dos caras mais medrosos que você vai conhecer. Só que eu sempre digo, tenho mais medo dos vivos do que dos mortos. Por isso estou sempre atento. Mas naquela noite, tudo estava diferente. Por volta da 1 da manhã, recebemos um pedido até simples, um lanche normal, com suco ou refri. Mas o endereço, quando coloquei no app, parecia um pouco desnorteado ou até corrompido. Estranho totalmente, mas mesmo assim aceitei, porque eu já tinha decidido que essa seria a minha última corrida. Eu já estava praticamente dormindo em pé. A lanchonete também estava para fechar, e eu tinha ainda dois colegas na ronda, o Glauber e o Sandro, mas como eles têm filhos, achei melhor liberar eles antes e pegar essa última entrega. Então eu fui. Quando comecei a me aproximar do local, meu aplicativo começou a bugar, a falhar, a localização ficava girando e não dava lugar nenhum. Então dava pra ver a motinho girando e ele não sabendo pra onde ele ia. Eu continuei andando, mas eu continuei até avistar uma última rua daquele bairro, uma rua quase sem casas. Quando cheguei lá, só tinha uma casa com luz acesa. Então eu falei, é lá, vamos lá. Então bati palma, mais nada. Foi então que eu toquei a campainha. E aí meu celular vibrou na hora com uma mensagem da cliente. Pode deixar na porta, não quero contato. Eu respondi, moça, eu preciso do código. Mas não houve uma resposta. E o que aconteceu em seguida ainda me assusta meus sonhos até hoje. A porta abriu sozinha, mas não tinha ninguém ali, ninguém mesmo. Naquele momento eu me senti que eu estava sendo observado, como se alguém estivesse ali escondido me observando. E quanto mais eu olhava, menos aquela cena parecia uma casa de verdade. Mesmo assim, deixei o pedido e saí o mais rápido possível dali. Quando cheguei na via mais iluminada, o aplicativo apitou, dizendo o seguinte: pedido cancelado. E o mais estranho foi quando eu fui conferir. Porque depois de um tempo eu percebi que nem rua tinha ali. Então pra onde diabos eu fui naquela noite? Se alguém já passou por algo assim, comenta aqui, porque depois disso eu nunca mais peguei entrega depois da meia-noite. Esse moço pode ter ido para 7 além, né, gente? Foi dar uma volta em 7 além e voltou mais rápido que ele pôde. Ou às vezes foi uma falha na Matrix, né? Eu acredito muito que pode ter sido uma falha, ou ele entrou em outra dimensão. A gente acessa outras dimensões muito fácil, porque a gente acessa sem querer, porque quando a gente quer, a gente não acessa. Então
Vamos para o segundo relato, então eu acredito mais que foi uma falha na Matrix mesmo. O passageiro misterioso. Já vem relato de assombração, pode esperar. Bora lá. Oi, oi a todos que vão ouvir meu relato. Me chamo Wallace, ou Wallace, não sei o que eu tava tendo sobreviver. E eu estava voltando para casa na minha última ronda. Mas a última ronda tá difícil hoje, né? Ou seja, lá a minha última entrega. Por volta das 2 da manhã. Rodovia vazia, aquela paz de espírito, ouvi relatos tranquilamente no meu celular. Ele riu aqui, gente. Foi então que, do nada, senti como se algo subisse na minha moto. Sabe quando alguém senta e a moto fica um pouco mais pesada? Quem é motorista de moto vai entender. Foi exatamente assim. Na hora eu tentei me enganar, dizendo que era minha bolsa, mas logo minha teoria caiu por água abaixo, pois ela estava vazia, estava indo para casa. Aí, meu mano, eu me desesperei, kkkk. E com toda a coragem que eu não tinha, olhei pro retrovisor, mas não tinha nada lá. Só que alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa lá, que o cheiro do ar estava diferente. Então, nessa hora, uma voz, sei lá da onde, falou bem baixo: não olhe mais para trás. E eu simplesmente acelerei com toda a força que tinha. Para que algumas pessoas acharam até que eu estava participando de racha, porque eu saí louco. Só queria sair dali, sair louco mesmo, participando de um racha mental, eu e o espírito. Quando cheguei à frente da pizzaria onde eu trabalhava, uma amiga, Ana, ainda conseguiu me ajudar. Ao descer da moto, ela já estava lá me esperando. Foi quando eu desmaiei. Mas o pior ainda estava por vir. Em outro momento eu comentei. Em outro momento eu abri o aplicativo e apareceu uma corrida diferente. Uma que eu nunca aceitei e uma entrega que nunca fiz. Que dizia assim: origem cemitério, destino a casa do Wallace, né? E o mais bizarro é que eu fui pago por essa corrida. Bom, sei que meu relato não é um dos piores, mas quis muito compartilhar com vocês esse momento assustador que vivi durante uma madrugada. E continuei fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu tô te escutando enquanto você anda de moto. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses comentáriozinhos. Vamos pro próximo, terceiro relato, que já tô com 7 minutos e são 5 relatos. Vamos lá pro terceiro relato. Oi, gente, me chamo Diego e o que eu vivi não está em nenhum código de entregadores do iFood. Foi assustador. Peguei uma entrega por volta das 9 da noite e no app parecia um nome da cliente Lúcia Santos. Fui, peguei o lanche normalzão, segui em direção à senhora, né, a casa da senhora, que ficava frente a uma escola. Quando cheguei lá, dei aquela buzinadinha básica e ela apareceu. Uma senhora franzina, mas muito franzina, com unhas grandes, cabelos desgrenhados e andava bem devagar, quase parando. Então ela me disse: meu filho, hoje você foi ouro. Eu estava com tanta fome e só de ouvir sua voz me acalmou. Meus métodos nunca mais vieram aqui. Eu estou sempre tão sozinha. Antes todo mundo ficava aqui. Agora ninguém nem me fala comigo, nem lembra de mim. Então ela pegou o pedido e entrou para dentro da casa. Quando fui confirmar no app, a tela começou a dar umas listras e achei que o celular tinha pifado ou que era o Wi-Fi, né, que não estava muito legal. Então deixei para confirmar o pedido quando eu chegasse na pizzaria, pois lá tinha o Wi-Fi. Então fui embora, né, tranquilão, ouvindo meus relatos. Quando cheguei na pizzaria, eu tentei dar baixa, mas aí me aparece a seguinte coisa: cliente indisponível. Como assim? Na hora eu pensei: ué, o que aconteceu? Então fui lá com o Pedro, que era um antigo motoboy, muito antigo, né? Foi o primeiro motoboy da pizzaria. E falei pra ele, né, me ajudar, que meu aplicativo não tava muito legal e tal. Foi então que
ele ficou branco quando ele viu o nome que eu tinha entregue. Foi então que ele me disse assim. Eu falei, mas por que você ficou assim? Foi então que ele me disse, Diego, a dona Lúcia morreu há mais de anos. Há mais de anos, ele não soube dizer como. E hoje a casa dela é um campo de futebol. Mas eu juro vocês que eu vi a casa e eu vi a senhora. Será que foi falha na Matrix? Outro que foi pra Sete Além, esse aqui também foi, né? Foi dar uma voltinha lá. Às vezes não é nem Sete Além, né? Eu não acho que exista só uma dimensão e a gente pode acessar várias dimensões. Sem querer, querendo, a gente, como dizia o Chaves, a gente acessa as dimensões paralelas à nossa. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Ele acessou uma... Gente, eu esqueci. Ele acessou uma realidade que não condizia com a nossa e... Ou ele pode ter voltado para o passado. Olha, eu gosto dessas fics. Ele pode ter voltado para o passado e em algum momento ele esteve ali com a dona Lúcia realmente. Só que no passado, quando ela estava viva, né? Infelizmente, ela já tinha falecido. Nossa. Então, vamos para o próximo relato. Gente, eu me enganei. São só 4, tá? Não, 5 tá certo. Não me enganei, não. Então, vamos lá. Para o próximo relato, o tema é... A descrição, o título. Meu destinatário era um lobisomem? Queridos, eu tinha corrido. Olá, me chamo Rafael. Obrigado, Rafael, pelo seu relato, tá? Então, vamos lá. Sou motoboy há muitos anos e rodo no iFood já tem um tempinho aí. Principalmente durante a noite. E sendo sincero, eu nunca vi nada estranho na madrugada. Sempre foi tudo normal, rotina, entrega pra lá, pra cá, mas eu nunca mais esqueci o que vivi naquele dia, porque parecia coisa de filme. Era por volta da meia-noite, quando entrou um pedido de X-Tudo no app, daqueles bem caprichado. O endereço era normal, bem no coração da cidade, rua movimentada, perto de tudo. Pensei, tranquilo, uma entrega rápida e tranquila, vou ganhar meu dinheirinho. E aceitei. Peguei o lanche e segui. Quando cheguei lá, estranhei, porque a rua se encontrava silenciosa. E naquela região sempre tinha alguns mendigos, mas naquele horário nem tinha ninguém lá. O que era muito estranho, porque esse horário é de pique, né? Ali, ainda mais no fim de semana. As luzes dos prédios estavam todas acesas. Alguns carros estacionados, mas nenhuma pessoa na rua. Então eu parei ali em frente ao prédio, desci da moto, pedi para o moço chamar a entrega do iFood. Ninguém respondeu. Foi quando eu vi um homem no meio da rua, um pouco mais à frente de mim, de costas para mim. Então eu logo pensei, é um cliente, né? Ele ouviu de algum jeito, ele me ouviu e veio aqui. Então eu chamei de novo. Ô amigo, o seu pedido tá aqui, chegou, né? Foi aí que ele começou a agir esquisito. Na hora eu pensei até que ele tava drogado. Ele começou a agir estranho. Eu falei, putz, é um drogado. Levou a mão à cabeça, como se estivesse com uma dor. Começou a se curvar, mas gente, se curvava muito. Primeiro eu achei que ele ia desmaiar. Falei, pronto, vim entregar comida, vou virar enfermeiro. Até dei um passo para tentar ajudar. Mas aí eu vi mais claramente que as mãos dele começaram a alongar, tipo os dedos começavam a crescer, unhas na mesma hora. Aquilo não podia ser normal. Eu tava vendo mesmo aquilo? Não acredito. Virando garras e o corpo dele fazia um barulho de como se estivesse quebrando alguma coisa. As costas arqueavam de um jeito que ele nem parecia possível. Então ele começou a aumentar de tamanho, e a surpresa foi o som que saiu dele. Um grito estrondoso. E naquele momento eu não pensei mais em ninguém, pensei só em mim. Larguei o X-Tudo ali e no chão, subi na moto e acelerei o máximo que dava. Nem olhei para trás. Só que mesmo correndo, eu ainda ouvi seu uivo. E ali no coração da cidade. Quando eu cheguei em uma outra avenida, bem mais longe dali, parei a moto e fiquei tremendo. Olhava em volta, tentando entender se alguém mais tinha visto
conferi o pedido no iFood e constava como entregue, sem mensagem, sem reclamação, sem nada, como se alguém ou alguma coisa tivesse recebido. Desde então, nunca mais confio na entrega tranquila demais, porque às vezes o perigo não tá no lugar que se espera, tá naquilo que te espera aí, que eu não entendi. Porque às vezes o perigo não tá no lugar, tá naquilo que tá te esperando lá. Nossa, que trava-língua. Obrigada, Rafael, pelo seu relato, foi muito interessante, porque a gente não sabe como acontece a transformação do lobisomem, né? Não sabe como eles nascem, mas sabe que eles se transformam na lua cheia. Você reparou se era lua cheia? Porque daí se fosse é porque realmente era um lobisomem, pode ser outra coisa também. Com certeza ele pode ter irritado uma bruxa ou fez algum pacto e esse era o pagamento. E agora nós não vou comentar muito porque já tá dando muito tempo. E eu queria deixar esse vídeo assim mais dinâmico, né? Eu tava muito travada nos vídeos iniciais, então eu tô deixando bem dinâmico. E agora eu vou pro último relato. Eu vi um anjo. Oi, me chamo André. Sou motoboy e trabalho com aplicativos de entrega já faz um bom tempo. Mas o que aconteceu comigo não foi assustador como as demais histórias de terror, mas algo que até hoje não consigo explicar. E ao mesmo tempo foi o que salvou a vida do meu pai. Era uma tarde normal de trabalho, uma noite. Era tarde da noite, normal de trabalho. Eu estava rondando, tranquilo, pegava uma entrega aqui, outra ali, nada fora do comum. Em um momento, parei a moto num sinal e fiquei esperando lá abrir. Foi aí que eu senti o ambiente mudar. Era como se o tempo tivesse parado e uma calma estranha me possuiu, né? Fiquei possuída daquela calma, fiquei calmo. Como se o barulho da rua tivesse diminuído de repente. Alguém foi lá e desligou o somzinho, né? Do meu lado apareceu um homem que eu não vi chegar. Vestia uma roupa branca e simples. Mas ele tinha uma presença muito forte, uma luz muito brilhante, que chega a incomodar os olhos. E era tão difícil explicar a paz que eu estava sentindo. Então ele olhou para mim e falou, com a voz mais tranquila possível: você precisa ir para casa agora. O seu pai precisa de você. Na hora que ele falou isso, eu estranhei. Até pensei que era alguém tentando me dar algum tipo de conselho aleatório. Mas tinha algo diferente. Algo que não parecia normal. Eu vou repetir aqui, porque na hora que eu tava lendo, passou uma diacho de uma moto. São 5 da manhã. São 3 da manhã e ainda tá passando moto. Ele olhou pra mim. Eu não sei. Ele olhou pra mim e eu estranhei. Eu até pensei que era alguém tentando me dar algum tipo de conselho aleatório. Mas tinha algo diferente nele, algo que eu não parecia normal. E antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, o sinal abriu. E quando olhei de novo para o local, ele não estava mais lá. Simplesmente sumiu. Desapareceu. Aquilo ficou na minha cabeça de um jeito que eu não consegui ignorar. Um pressentimento, uma intuição. Eu sabia que eu tinha que ir até meu pai. Mesmo que eu perdesse corrida, trabalho, dinheiro, não sei. Eu decidi ir em casa. Quando cheguei, encontrei meu pai passando mal, caído, ele não conseguia falar. Chamei ajuda na hora, levamos ele para o hospital. E segundo os médicos, se eu tivesse demorado 1 milésimo de segundo, ele não teria resistido. Depois disso, fiquei pensando quem era aquele homem, porque ele não parecia alguém comum. Eu nunca mais o vi, mas tenho certeza de uma coisa: naquele dia algo ou alguém me avisou. Se eu não tivesse escutado, teria perdido meu pai. Nossa, gente, e esses foram os relatos de hoje. Um último e breve comentário nesse final é que essas coisas acontecem muito, né? De pessoas estranhas falarem coisas estranhas pra gente na rua e no final terem um sentido dentro. Quando a gente chega em casa, aquilo aparece, né? O sentido. Então,
você viu um anjo, um guia espiritual, ou até anjo da guarda, guia espiritual, Espírito Santo, é todo o mesmo nome, mas tudo a mesma função, né? Te auxiliar no seu processo de evolução. Então, esse ser que falou com você provavelmente era o seu guardião, entendeu? Ele tá te ajudando no processo de viver e ele achou interessante, né, te ajudar a não carregar essa culpa de ver seu pai morrer. Então eu acho que não tava na hora também do seu pai, porque quando tá na hora, gente, não tem aviso, não tem premonição, não tem nada. Quando chega a hora, é a hora. Mas no caso não era a hora do seu pai e ele achou de bom tom te avisar, porque talvez você estivesse perto, enfim. Mas graças a Deus que deu tudo certo, eu sabia que Deus ampara a gente sempre, mesmo quando a gente não veja. E essa foi a coletânea sobre motoboys. Espero muito que tenham gostado e até o próximo.